Nós estamos de volta, hoje eu estou conversando com Silvana Abreu e a nossa conversa agora vamos caminhar um pouco mais para a qualidade do solo, a fertilidade do solo. Porque quando fala em áreas degradadas, hoje a gente já tem tido aí uma recuperação muito grande dessas áreas. E só para a gente livrar um pouquinho o produtor de hoje, você ainda falou ali de desertificação, daquela questão extrativista. Os nômades eram nômades justamente porque eles usavam a área enquanto ela tinha os nutrientes, né? E aí eles iam mudando. Então não é o produtor de hoje que tem esse hábito, né? Isso aí era cultural, isso aí era do mundo, né? Sim, lógico, isso é há muito tempo atrás, né? Nós não tínhamos os recursos e as tecnologias que nós temos hoje para aumentar a capacidade produtiva das áreas, né? Hoje nós temos isso. Se nós pegarmos o cerrado, a condição química do cerrado, eu quero falar um pouquinho depois sobre a fertilidade do solo de um âmbito mais global, mas se a gente pegar a condição química dos solos do cerrado, natural, eles são de baixa produtividade, né? Nós temos, principalmente para culturas tão exigentes em fertilidade como é a soja, né? Depois o milho também, nós temos baixa capacidade produtiva natural dos solos do cerrado. Graças às tecnologias que nós temos, calcário, gesso, fertilizantes, outros insumos, proteção das culturas, genética, adaptação genética de plantas cultivares para essas condições, nós hoje estamos com produtividades altíssimas na nossa região, comparada às melhores produtividades do mundo, aí, Estados Unidos, Europa, nós competimos de igual para igual com eles em produtividade, né? Isso é em função de uma evolução científica, de pesquisa e desenvolvimento científico e transformando isso na prática de trazer produtos aplicados à região do Cerrado, por exemplo, né, que aumenta a produtividade das áreas, né? Então, hoje nós temos isso e não precisamos mais ser nômades, senão nós não teríamos como sustentar esse planeta aí com a população que está, produzindo níveis de extrativistas, né? Nós hoje temos uma produtividade realmente profissional, não extrativista mais. Com certeza deve ser um discípulo do querido Alisson Paulinelli, né? Porque o Alisson fala que o produtor jamais pode ser tratado como um destruidor, pelo contrário, ele é um que recupera, justamente citando essa questão do solo do cerrado. Sim, exato. Exato, então nós temos um esforço muito grande da pesquisa, a pesquisa oficial, Embrapa, universidades, instituições de pesquisa no Brasil, as fundações, né, que têm contribuído demais, as próprias pesquisas particulares de produtores, de consultores. O produtor, naturalmente falando, ele é um pesquisador permanente. Exato, ele está sempre buscando formas de melhorar a sua eficiência produtiva, né? As empresas investem muito pesado também em pesquisa para que todo esse conhecimento se transforme em ferramentas de aumentar a produtividade e melhorar a sustentabilidade do sistema, né? Silvano, você falando nessas ferramentas, hoje a gente vê assim, sempre falar que é preciso um conjunto. E uma das ferramentas que a gente vê desse aumento de produtividade fala-se muito em perfil de solo. O que é um perfil de solo e quando onde, que tipo de solo é o mais adequado para eu ir lá e fazer o perfil? Excelente, ótima pergunta. Você entrou no assunto que eu gosto mesmo, que é essa área de solos e nutrição de plantas, né? A minha consultoria é focada em solos e nutrição de plantas. Bom, perfil de solo é você ter um solo com profundidade em condição de produção de alta produtividade, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, nós temos no solo alguns elementos que estão no solo, basicamente um elemento que está no solo, que ele é extremamente prejudicial à produção agrícola, que é o alumínio, certo? Esse alumínio vem acompanhado de solos normalmente ácidos, com pHs baixos. Então, a associação baixo pH no solo, presença de alumínio, ele é extremamente prejudicial às lavouras. As plantas, é um limitador. É um limitador enorme a todas as plantas, mas muito mais as lavouras que são mais sensíveis à presença desse alumínio. Pastagens são um pouco mais tolerantes, algumas espécies de pastagens. Obviamente que campo nativos, o próprio cerrado, né, as plantas naturais do ambiente, elas desenvolveram uma tolerância. Houve um processo de seleção natural ao longo do tempo que fez com que essas plantas ficassem mais resistentes a essa toxicidez, nós chamamos de toxicidez de alumínio. Bom, a eliminação
na verdade, é uma forma, você não elimina ele, mas você neutraliza ele, ele fica no perfil do solo, mas ele fica de forma neutralizada. Então, você eliminar esse alumínio, neutralizar esse alumínio no perfil do solo em profundidade, estou falando aí de 60 centímetros, 80 centímetros, 1 metro, até mais, permite com que as raízes das plantas penetrem no solo a maiores profundidades, absorvam a água e nutrientes que estão lá embaixo, tragam para cima. Não é qualquer estresse hídrico que ela vai sentir, né? Não é qualquer estresse hídrico, né? Um veranico de 20 dias numa soja em solo que tem perfil, ela não é para sentir, ela fica tudo bem. Então, eu tenho mais medo de 20 dias nublados sobre uma lavoura de soja do que 20 dias secos, porque a soja precisa de muita luz. Nós tivemos um ano espetacular de produtividade, que foi 2016, certo? Onde nós atingimos as máximas produtividades da maioria das regiões do Brasil. Okay? Então, isso que aconteceu por quê? Porque o solo tinha umidade, havia uma distribuição de chuva muito boa durante o ano e porque os dias foram dias quentes e com luz, sol rachando em cima delas, aqui sol de praia em cima das lavouras. Então, isso permitiu com que a atividade fotossintética delas fosse maior, não houvesse estresse hídrico e as produtividades fossem muito altas. Então, perfil de solo é isso, é você ter o perfil de solo construído, eliminando esse alumínio no perfil de solo, permitindo com que a planta vá buscar nutrientes lá embaixo. Isso associado a um aumento de fertilidade, pegar os nutrientes e elevá-los a nível crítico, ou seja, no nível onde eles já não tem mais resposta, né? Você vai começar a substituir o nutriente que está sendo exportado da lavoura via grão, o que está concentrado no grão, o que sai no caminhão. Então, é onde nós atingimos altas produtividades. Perfil de solo, nutrientes em nível crítico, equilíbrio nutricional, né? Isso é importante dizer no aspecto de fertilidade. E nós temos outros aspectos também, né? A fertilidade física do solo, solos descompactados, onde existe uma aeração do solo, o solo respira e permite com que as raízes expirem, né? Quando o solo está compactado, diminui a infiltração de água, diminui a respiração do solo, as trocas de gases e permitir oxigênio entrar no solo para a respiração das raízes. Então, tem a fertilidade física também. Erosão nem se fala. Com erosão, o produtor não convive. Ou a erosão tira ele do negócio, ou ele tira a erosão da lavoura. Os dois juntos não vão relacionar. Né? Nunca. E ainda a fertilidade biológica, que é o equilíbrio biológico para melhorar a defesa da planta, melhorar o equilíbrio biológico no solo, né, de micro-organismos da fauna do solo, melhorar esse ambiente para diminuir o índice de doenças de raízes, diminuir o índice de doenças, inclusive da planta, né, e subindo, colocando insumos biológicos, aumentando o número de espécies, colocando rotação de culturas, tudo isso ajuda no aumento da produtividade. Bom, nosso tempo já está chegando aqui já para o finalzinho, mas só para a gente fazer aqui mais resumidinho, rapidinho, nós falamos bastante aí desse solo. Para fazer uma nutrição para a planta, eu também tenho que olhar micro-organismos. Como é que fica isso aí na hora que eu vou falar de micronutrientes, não micro-organismos, micronutrientes para essa planta? Também é importante estar ali naquele solo? Soja tem 17 nutrientes essenciais para ela. Milho são 16. Soja são 17. Dos 17, 3 são livres na natureza, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho que me preocupar com 14, certo? Os 14 são igualmente importantes. Nenhum é mais importante do que o outro. Existem diferenças muito grandes de quantidades, de doses necessárias para a lavoura, mas a importância é igual para todos. Todos são essenciais. Não é porque é micro que ele está liberado. Ele está liberado. Ele é essencial tanto quanto um macro, certo? Agora, a dose que eu vou aplicar depende de quanto que eu tenho no solo, qual que é a minha reserva, qual é o meu objetivo de produtividade, isso é muito importante, quanto que eu quero produzir. E aí eu vou nutrir a planta, para que ela tenha alta produtividade, uma alta resposta dentro do meu objetivo de produtividade que eu estou planejando fazer. E aí nessa nutrição eu tenho que pensar na floração, em segurar a vagem, em segurar o grão, amadurecer, enfim, tudo. População de planta, qual a variedade que eu estou usando, todos os nutrientes que eu preciso e quando que a planta precisa. Isso é importante, nutrir a planta quando ela precisa. Por quê? E aí, só um ponto que eu gostaria de deixar um recadinho valioso para o produtor rural é fazer análise foliar. Faz análise de solo, é importantíssimo, ele precisa conhecer o ambiente dele.
Solo é o segundo aspecto mais importante da lavoura. O primeiro é a família, o segundo é o solo. Vale mais do que qualquer máquina que ele tem na lavoura. É o solo que dá o sustento para ele, certo? Então ele tem que conhecer isso muito bem. Tanto quanto ele conhece a família dele, tem que conhecer o solo no qual ele trabalha. E nutrir a planta para ela produzir de acordo com o objetivo de produtividade dele. Então eu tenho que balancear minha nutrição para atender essa produtividade. Nenhum nutriente é mais importante do que o outro, todos são igualmente importantes, a diferença são doses. Quero agradecer sua participação e você não pode perder, porque em março ele estará de volta aqui em Jataí. Claro que a gente vai explorá-lo um pouco mais nisso aí. É o evento que vai acontecer lá no campo da Assistec, o campo experimental da Assistec. Silvano, um abraço, brigadão. Tá? Muito obrigado.